Boa tarde de segunda-feira a todos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler comigo aqui em Romanos capítulo 14, versos 1. Amém, irmãos? Capítulo 14, versos 1. Tolerância para com os fracos na fé. O que é fraco na fé? Falta de entendimento, aquele que não tem conhecimento, aquele que usa de doutrinas pagãs, que segue líderes religiosos que não diferem com a verdade ou não compacta com a verdade. Ora, quantos que está enfermo na fé, recebei-os e não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo come e o outro que é fraco come legumes, né? Tem os herbívoros, né? Os veganos, os vegetarianos, como se falava outrora, né? E não desprezais aquilo que come, e não come e não julgue o que come, e o que comer, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor? Está em pé e cai, mas estará firme? Portanto, poderoso é Deus para afirmar. Um que faz a diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais a todos, o que nada esteja intolerantemente seguro ao seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para que o Senhor faz, que come o Senhor, que come porque dá graça a Deus, e que não come para que o Senhor não come, e dê graças a Deus, porque nenhum de nós vivente, para si nenhum morre para si, porque vivemos para o Senhor e vivemos e morremos para o Senhor. Amém? Isso aqui está aqui aos Romanos, capítulo 14, versículo 1 em diante. Agora eu vou dar uma puladinha aqui, irmãos, para confirmação desta palavra. Está em 2 Timóteo, né? Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, e instruindo para com mansidão o que resiste porventura, Deus lhes dará arrependimento. Irmãos, agora eu vou voltar a falar aqui de uma questão, né, irmãos? Tá vendo aqui em 2 Timóteo capítulo 14, versos 1, e também, né, em Romanos, Romanos capítulo 14, versos 1, e em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. A gente podemos ver, meu irmão, porque eu tô falando isso aqui. A gente vai por algumas denominações, algumas igrejas, alguns templos religiosos, adventista do sétimo dia, não estou falando mal, irmão, estou dando aqui um ensinamento, um exemplo e um ensinamento, entendeu? Eles creem que a gente não pode tomar café, que depois das 6 da tarde, no dia de sexta-feira, né, já se consta o pôr do sol e para ele já se considera como sábado, né? E eles guardam o sábado. Era lei levítica? Era. Era lei perpétua? Era. Mas toda a lei era perpétua, meu irmão. E é perpétua. O que faz a diferença é que quando Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, ele cumpriu toda a lei nele, né?
Jesus, meu irmão, quando ele estava em terra, ele era muito interrogado pelos judeus ortodoxos, que são os fariseus, correto? Porque não poderia fazer nada no dia de sábado, trabalho algum, quanto mais milagre, né? E o que Jesus disse? Eu sou o Senhor do sábado. Quando ele falou que ele é o Senhor do sábado, ele automaticamente levou sobre si todas as nossas dores, transgressão, pisaduras. Pisaduras é lei, meu irmão, né? E por ele somos mais do que sarados, então não precisa mais. Depois que ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, que ele levou tudo sobre si, ele cumpriu a lei nele, meu irmão. Então não precisa mais seguir a lei do dízimo, que é lei, mas hoje não se difere como lei mais, né? O dízimo hoje ele se torna voluntário, porque se a gente sabe que a igreja precisa, que o pastor precisa, que o missionário precisa, que precisa pagar o aluguel da igreja, que há coisas que muitas igrejas não fazem de hoje em dia, que é amparar os órfãos, as viúvas necessitados, tá? Não vou entrar por essa questão, mas, né, então o dízimo é voluntário. E tanta lei também do sábado, não precisa guardar mais o sábado, meu irmão, porque Jesus já cumpriu toda a lei no nosso lugar. A lei que nos escravizava, a lei levítica, que era 613 doutrina, meu irmão, porém foi, não que abolida, mas foi cumprida, né? 613, Deus deixou só 10 mandamentos. Ele aboliu praticamente 603 doutrinas. E só deixou 10 mandamentos. Então o que acontece, meu irmão? Hoje existe muitas igrejas que ela prega usos e costumes, dizendo que é uma doutrina bíblica e não corresponde com a verdade, né? Prega errado acerca do casamento, acerca do divórcio, né? Prega errado acerca do dízimo, onde que fala que se não der o dízimo tá roubando a Deus, mas tem que entrar na cultura israelita primeiro, tem que entrar na teoria israelita, no contexto da história israelita, para entender o que era o dízimo, que nem era em dinheiro, era na colheita de Israel, né? Então, por sua vez, né, Deus, Jesus cumpriu toda a lei nele, para que nós não fôssemos condenados pela lei. O apóstolo Paulo disse, aquele que está debaixo da lei, está debaixo de anátema, mas vós não estão mais debaixo da lei, estão debaixo da graça de Cristo e pela graça dele que sois salvos. Então, meu irmão, eu induzo você, sim, a se converter, reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Não você aceitá-lo, meu irmão, porque a gente não aceita Deus. Quem é a gente? É Jesus, é Deus que aceita a gente, né? E você se converte, você vai para a igreja, se induz você para a igreja, a batizar, a participar da comunhão, né? Mas a salvação nossa vem pela graça de Cristo, não é por um templo religioso. Entendeu, meu irmão? Não é uma mesquita, ou um catolicismo, ou um evangelho, ou um espírita. Não, não é eles que vão levar você para o céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Como de fato é Ele que é a nossa salvação, a nossa redenção, né? Não tem outra maneira, não tem outro jeito, não tem outra alternativa, né? Muitos pregam aí, mas a igreja, nós temos que ir para a igreja, porque a igreja é a igreja. A igreja, sim, é um sistema religioso, meu irmão. Ela não, Jesus não está na religião. A igreja verdadeira, a noiva de Cristo verdadeiro, lavada e remida no sangue do Cordeiro, é você, sou eu, nós que somos a igreja. Lá é apenas um lugar religioso. Religioso pode ser uma sala de aula, religioso pode ser um jogo de futebol, ou um show de rock. A religião é reunir-se, religar-se, uma sala de aula, tudo aquilo que reúne pessoas se constitui religião. Por isso que são chamados de religião. Por isso que as pessoas misturam a religião, a igreja como religião. Tá entendendo? Porque ali reúne-se muitas pessoas no só nome, no só Deus, né? Então significa religião. Mas Deus não está no meio delas, no meio da religião, né? Jesus não está no meio da religião, ele não pregou religião, meu irmão. Jesus pregou salvação nele, né?
Religião é só um termo de falar. Por isso que tem aquele termo mundano que fala que religião política não se discute, né? Então, desse fato, é dessa maneira, né? Então, nós temos que se desligar de religião, meu irmão. Entendeu? Religião muçulmana mata, né? Religião umbanda, quimbanda faz mal para os outros, alguns faz o bem, entendeu? Eu tô dando aqui um exemplo, meu irmão, não tô falando mal de religião não, entendeu? Aí entra por outros patamar, tô dando aqui um exemplo. Evangélico também, alguns são ignorantes, né? Catolicismo matou muitos, né? No, no seu Império Romano. Momentinho, irmãos, tem um barulho aqui, não dá pra fazer live com um barulho desse. As pessoas não respeitam. Então é o seguinte, então não dá pra se misturar religião com essas coisas. Maomé, se falar mal de Maomé, você morre. A religião dos talibãs lá, você morre, meu irmão. Então você tem que vigiar. Então por isso que você não deve também misturar. Você tem que se desligar, abstenhar-se de religião, meu irmão. Tem outra religião aí também, não falando o nome por questão de ética, mas todo mundo já sabe que se seu filho precisar de um sangue, de uma transfusão de sangue, de uma hemodiálise, prefere deixar seu filho morrer. Porque essa religião não aceita transfusão de sangue, né? Então é a religião do domingo que fala, né? Então é essa, meu irmão. Eu não vi a briga, não quero ser testemunha disso não, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com religião, meu irmão. Muitas religiões pregam santarismo demais, é farisaísmo demais, meu irmão, né? E acabam caindo na cova que eles mesmos abrem, que eles mesmos fez, entendeu? Então, não dá, meu irmão, né? A gente prega usos e costumes, que a mulher não pode usar calça, não tem base bíblica para isso. Prega que a mulher tá certo, né? A mulher também tem que se resguardar de alguma coisa, porque se ela usa um batom muito chamativo, daí já entra aquele espírito de pombagira no meio, Jezebel no meio, né? Mas isso não difere que a mulher não possa cuidar do cabelo, cuidar da sua aparência, usar um batom canarinho, um brinco que não seja muito chamativo, né? Uma calça que não seja muito chamativa, que não seja transparente, mas o melhor mesmo é que se a mulher usasse roupa adequada, né? Como saia e por diante. Mas tem mulher ali também que usa saia que, pelo amor de Deus, meu irmão, tão apertada no corpo, e tem pregador aí que eu vou te falar, viu? Misericórdia. Eu sou bem eclético, meu irmão. Eu acho que tem mulher de zona que se dá muito mais respeito e pudor do que certos tipos de mulher por aí. Até mesmo evangélica, pregadores aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado, meu irmão. Eu tenho, né, 50 anos, graças a Deus, e 18 anos mais ou menos como evangelista, pastor evangelista, e 30 anos de crente. Então já, para mim, não, hoje Deus me abriu os olhos acerca de muitas coisas. Como está aqui, um crê que come de legumes, outro, porém, crê que come de tudo, outro, porém, crê que não come de nada. Não discutir a opinião, aquele que deveis comer, beber ou vestir, meu irmão. Mas antes que experimenteis também, está lá em Romanos 12 também, se não falha a memória. Qual seja perfeita a vontade de Deus, que seja o vosso culto racional, a sua sabedoria. Se você tem sabedoria, meu irmão, vai adiante, né? Vai adiante. Deixa Deus operar na sua vida, deixa Deus operar no seu coração. Confirma as coisas de Deus sobre a tua vida, confia nele e o mais ele fará na tua vida. Abra o teu entendimento para... hoje quem não quiser fazer uma teologia, um curso, alguma coisa, meu irmão, é porque não quer mesmo, porque até, né, nessas redes sociais por aí, até pela internet a gente faz, no Google, essas coisas aí, a gente faz teologia, estuda, entendeu? E é dessa maneira, meu irmão, não discutir opinião não, porque tem gente que quer falar tanto, quer ser tanto certinho, meu irmão, na base bíblica, que fala, às vezes, abobrinha, né? Esses dias eu escutei um falando aí que nós não somos a igreja. Outro dia escutei um falando que é proibido pecar, né? O homem não pode pecar.
que a gente que sabe, que a gente não é mais criança, sabe que pecar é proibido, com certeza. Mas se a gente falar, meu irmão, que mesmo sendo proibido e a gente não peca, a gente se torna mentiroso, porque a gente peca, meu irmão, só de pensar, só de acordar, só de falhar, só de trabalhar. A gente peca até pregando, fazendo as coisas de Deus, porque tudo é vaidade. Ó, pregador, né? Quando eu coloco um sapato de pelica, quando eu coloco uma roupa social e digo que, estou bonito, isso e aquilo, já estou pecando, porque tudo é vaidade. A vaidade é pecado, meu irmão. Quando eu uso as coisas para vaidade, por isso que eu sempre falo aqui, as mulheres não devem usar muitas coisas para vaidade. Tá entendendo? Então, é dessa forma. E é vivendo e andando, meu irmão. Vivendo e aprendendo, fazendo as coisas de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não precisa você estar 24 horas dentro de uma igreja para ser servo de Deus, né? Ah, tem gente que fica um mês, 2 meses sem Santa Ceia. Ah, eu já estou excomungado, eu já estou desviado. Que nada, meu irmão, desviado é o diabo. Jesus só fez Santa Ceia uma vez no ano e tem outra, meu irmão, né? Ele fez porque ele queria mostrar para os apóstolos, para os discípulos, que ele ia partir, mas que ele ia estar no meio convosco, né? E o que que ele fez? Eu vou deixar aqui o meu pão, né? O meu sangue, que é o suco de uva, para vocês não esquecer de mim. Fazeis todas as vezes isto em memória de mim. Não é que quer dizer todo mês, todo ano, não. Tem uma igreja aí que faz todo ano, que é a Cristã do Brasil. Só faz Santa Ceia no ano, né? Mas a Santa Ceia ali, ele fez na época da Páscoa para simbolizar que ele ia, mas deixaria o corpo e o sangue, que quem fizesse parte do corpo e do sangue fazia-se parte com Jesus, fazia-se parte com ele. Tá entendendo? E uma vez só, né? Não era todos os meses, todos os dias. Então tem muitas pessoas, muitas igrejas que confundem a cabeça dos seus fiéis. Ah, tem que fazer de mês em mês. Quem me dera se pudesse fazer todo mês. Claro, né? Se puder, primeiro domingo do mês, vai lá e faz. Mas isso não quer dizer que se você não fazer, você está sendo condenado. Tá entendendo? Tem que ter sabedoria, né? A Cristã do Brasil é uma igreja muito boa. Eu admiro muito eles, não sou de lá, mas admiro muito eles em cerca do dízimo, em cerca que eles não pregam o dízimo, né? E em cerca também sobre esse negócio de ceia aí que só faz um ano. E é o certo, é o bíblico. Agora esse negócio de ficar todo mês, todo mês. E se você é um pregador de uma igreja, ou você é um missionário, ou um pastor que seja, você ficar um mês sem dar o dízimo, e se ficar um mês sem cear, ele já não deixa você pregar, meu irmão. A Bíblia diz: examinará um homem a si mesmo, meu irmão. Entendeu? Hoje tem até um ministério aí que falou que se o povo votasse no Lula, ele ia excomungar todo o povo e não ia deixar participar da ceia. Quem é tu, pastor? Quem és tu? Para começo de conversa, não existe pastor, viu? Eu uso meu título de pastor também, mas não existe. Pastor é só Jesus. Tá entendendo? É antibíblico, meu irmão, né? Chamar a gente de pastor. A gente vai porque é por um respeito, por uma ordem eclesiástica, por um título, mas olha, nem Moisés foi chamado de pastor, correto? E ele era pastor de ovelha, tá? Ele não foi chamado de pastor. E nenhum dos discípulos foi chamado de pastor, foi chamado de discípulo e apóstolo. E alguns que eram apóstolos ainda. Tá entendendo? Então tem que tomar muito cuidado, meu irmão. Pastor é tudo título. Você vai na Cristã do Brasil, o homem mais velho lá que é o ancião, já é pastor, né? Mas não é pastor assim que é chamado de ancião, né? Então, meu irmão, é conhecimento, conhecimento. Tem muitas coisas na igreja, por isso que eu falo. Hoje eu tô me abstenhando um pouco da igreja, por quê? Por causa de muita heresia, meu irmão. Muitas coisas que hoje eu sei que não tem respaldo aqui. Por isso que eu estou dando essa palavra aqui, que está em submissão às autoridades, né? Não, aos Romanos capítulo 14, né? A Romanos capítulo 14
versículo 1, tolerância com os fracos na fé. E depois está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, que é o cumprimento da palavra, né? Então, não vou discutir opinião aqui, eu também não estou discutindo opinião, viu, irmão? Aqui eu estou dando um exemplo, né? Aqui estou dando como que se fosse uma espécie de aula para você, tá entendendo? Então, todas as igrejas têm a sua exceção, meu irmão. E todas as igrejas, querendo ou não, por mais santa que ela seja, por mais presença de Deus que ela faz, ela tem sim heresia no meio. Algumas coisas ela sai fora da palavra. Ela trai do Império Romano, de Constantino para cá, porque Constantino revolucionou muito as coisas ali, tirando alguns livros da Bíblia, né? Se não fosse João Calvino, Martim Lutero em primeiro lugar, depois João Calvino, que foi sucessor do Martim Lutero, ditar 96 teses contra o Império Romano, contra a Igreja Católica, talvez hoje estará mais escassa ainda para nós podermos entrar em conhecimento disso aqui. Tá entendendo? Então é dessa forma. Você leu aquele livro de Eli, ou se não o filme chamado Livro de Eli, é mais ou menos aquela ali. É uma história, mas tudo se concretiza com a verdade. Que muitos monges que se revoltou contra a Igreja Católica, porque foi Calvino, Martim Lutero, João Calvino e muitos outros aí, eles foram em cima mesmo do imperador romano, Constantino, né? Porque Constantino conseguiu tirar algumas coisas da Bíblia e ele matou muito, fez muitas arruaças no catolicismo, né? Em tudo que não presta, meu irmão. Orgia, roubo, tudo que não presta. Distorção das coisas de Deus, né? O imperador romano foi muito severo na época de 1416, por aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, né? Quando você está em Cristo, meu irmão, conhece a própria verdade de Deus liberta a tua vida. Liberta você de tais coisas que não provém. Então você vai conhecendo, meu irmão, muitas verdades que hoje inverdades dentro das igrejas, né? Deus vai te abrindo os olhos, vai. Por isso que a gente tem que orar mesmo a Deus e procurar crescer na graça e no conhecimento para ninguém passar melado na nossa boca, né, meu irmão? Tem que tomar muito cuidado, né? A própria Bíblia nos corrige, nos exorta, né? Tem muitas coisas pregadas dentro da Bíblia que muitos pastores e muitos missionários, muitos pregadores distorcem a palavra de Deus, levando por outro sentido, por outro lado, como teologia da prosperidade, como meios de trazer foco só para eles, né? Como algumas das dominações aí com igrejas aí que pregam que só há salvação neles, né? Aqueles que são verdadeiros. Então tem que tomar muito cuidado. A igreja verdadeira é eu e você, meu irmão. Templo de quatro paredes pode ser de Abreu, Tomé, Tadeu. Isso não vai diferir em nada, não, né? Que vai fazer você morar no céu é você ser lavado e remido no sangue de Cristo e seguir em obediência a Cristo, né? E tem outro, meu irmão. Se você tiver em Cristo Jesus e obediência a Ele, você entra em qualquer igreja, qualquer denominação, você aceita, meu irmão, né? Só que tem algumas igrejas aí que elas seguem uma determinação diferente, você não é obrigado a comer daquele prato também, por isso que está dizendo aqui, os fracos na fé, creem que comem legumes, e outros fortes, porém, creem que não comem de nada. Mas não discutis opinião naquele que deveis comer, beber ou vestir. Então não adianta entrar em contenda. Tem muitas coisas que a gente vê os outros falando e a gente até quer questionar, falar, porque nós somos seres humanos, né, meu irmão? Nós somos falhos. Então falou alguma coisa que está fora da casinha, a gente vai tentar corrigir mesmo, né? Ainda mais se a gente tem um chamado para ensinar, exortar, a gente vai. E eu não ponho a mão na cabeça de ninguém, não passo a mão na cabeça de ninguém. Então eu vou ensinar e vou mostrar mesmo o que é verdade e o que não é. Mas que eu vou fazer uma oração aqui agora para agradecimento dessa live.
E essa live eu estou gravando ela em vídeo e vou compartilhar com vocês nesses aplicativos. Mas eu vou orar agora. Deus, Pai poderoso, Senhor dos exércitos, Deus de toda a terra. Senhor, passa com teu sangue nesse país chamado Brasil. Tenha misericórdia. Eu não sou A nem B, Senhor. Mas que o Senhor ponha alguém nessa presidência que venha honrar a cadeira, porque nós passamos 4 anos, Senhor. Talvez se ele mesmo ganhar, que venha com uma mentalidade diferente. 4 anos com o nosso salário praticamente gelado, com coisas difíceis de ser conquistadas. Não estou a favor do ladrão. O ladrão roubou, Senhor, mas pelo menos fez. Não vou votar nele também. Não sou a favor dele também. Eu só peço, Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre quem ganhar, que vença o melhor, mas que faça pensando no povo. Entra com providência nos hospitais, nos presídios, nos exílios, no manicômio, nas casas de custódia. Entra com solução na vida de cada irmão e cada irmã. Eu despeço o teu povo na comunhão e na consolação do Espírito Santo que seja com cada um de nós. Amém e amém, Jesus. Boa tarde.